Cara, talvez você esteja atrasado e você não esteja percebendo. Talvez você esteja aprendendo uma coisa que funcionava lá atrás e você não está percebendo. Por que você não está percebendo? Porque você não está dentro do jogo ainda. Então eu quero te criar um alerta aqui. Muita gente já falou isso, eu não sei se eles estavam repetindo, um repetindo o outro, porque deu hype no vídeo, não sei o que. O pessoal gosta disso. Mas a grande questão é que esse reset aí no tráfego pago, ele aconteceu mesmo, né? Ele está acontecendo e ele vai cada vez mais piorar essa situação que eu vou compartilhar com você. Essa semana aí que a gente passou foi uma semana um pouco complicada. Fechar contrato de plano básico está cada vez mais difícil. E quando eu estou falando de plano básico, eu me refiro ao plano onde você está oferecendo só tráfego pago. Não que isso não funcione para pequenas empresas, por exemplo, para algumas pequenas empresas, isso tem funcionado muito bem, porque ele já tem uma estrutura ali e precisa só que a tua oferta seja vista por mais pessoas. Então tem funcionado para muitas pequenas empresas. A questão é que quando você oferta isso para o mercado ao preço que era antes praticado, e aí você vai concorrer com pessoas que não estão oferecendo só isso, mas estão oferecendo tráfego, ferramentas de CRM, páginas de vendas, e-commerce, configuração de pixel e tudo mais, tudo englobado, tudo num pacote só, criando um pacote meio inchado, né, que muitas das vezes é necessário para vários negócios, mas para alguns outros negócios nem tanto. A questão é que esse movimento está acontecendo, o movimento de automatização de campanhas está acontecendo, e a grande questão é que, de fato, você virou commodity porque o tráfego agora está desvalorizado no sentido de que você entrou na briga do preço. Então, para que você possa vender um pacote básico para uma empresa de tráfego pago, mesmo que ela não precise de uma ferramenta de CRM, por exemplo, naquele momento inicial, quando ela compara ali as propostas, evidentemente que ela vai numa proposta que é mais atrativa para ela. Pô, aqui eu tenho mais coisas, mesmo que aquilo não signifique na prática muita coisa. É igual quando aquele jogo de marketing, né? Tipo, aqui você leva X, Y, Z. Aqui você leva X. Aí você só precisava do X. O resto você não vai nem usar. Mas como aqui tá na vantagem, o preço tá quase igual, você vai naquele. Você fala, não, o importante é que eu tô levando mais. É tipo assim, a mentalidade de vantagem, né, do brasileiro. Então, não que o mercado precise de fato de uma estrutura mais robusta. Tem pequenos negócios que não precisam dessa estrutura toda. Mas a grande questão é que quando as propostas estão se enfrentando ali no mercado, evidentemente que a proposta do tráfego pago básico, ela perde valor. E aí fica inviável você querer competir dessa forma. Por que eu estou falando isso? Para quem está entrando aí com tráfego pago, saber clicar muito bem nos botões dentro das ferramentas, saber as possibilidades, é uma obrigação. E isso não vai te dar o direito ou te dar a possibilidade de competir no mercado. Se você é um bom clicador de botões, e eu não estou falando isso para diminuir, eu sou um bom clicador de botões, mas evidentemente que eu não sou só um clicador de botão, eu tenho 6 anos no mercado, aprendi bastante coisa. Então, para você que está começando agora, está aprendendo a clicar botões, né, está aprendendo a usar a plataforma, isso é o passo inicial. Você vai precisar, sim, se aprofundar em outras questões importantes para que você possa apresentar ao mercado propostas coerentes. A não ser que você esteja estudando tráfego pago para aplicar na sua própria empresa, né? E aí você vai ver o que tem necessidade, o que não tem. De qualquer forma, você vai estar aprendendo coisas além do tráfego pago. Agora, para você que está aprendendo tráfego pago para prestar serviço, presta muita atenção nisso daqui, porque você vai ter que se aperfeiçoar em questões estratégicas também. Inclusive, né, já puxando a sardinha aqui para a gente, o nosso curso, desde que a gente criou, ele nunca foi só técnico. A gente já tinha essa visão mais 360 do tráfego pago, porque a gente aplicou isso em muitos negócios, e alguns negócios, principalmente os maiores, né, eles precisam de uma estrutura mais robusta mesmo. E a gente percebeu que o tráfego isolado, em muitos casos, não fazia sentido, não dava resultado, justamente porque o tráfego pago é uma ponte, né? A gente não pode considerar o tráfego pago como o fim de tudo. Então ela é uma engrenagem dentro de um sistema maior.
Então, percebendo isso, a gente criou o Fórmula Ads com uma visão técnica e uma visão estratégica também. Então, essa questão você precisa se aprofundar. Se não for agora, vai ter que se aprofundar depois. Uma hora você vai ter que se aprofundar. Se eu fosse você, eu daria uma olhada, porque eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas em março agora, a gente está com 35% de desconto. Então, se você quiser conhecer o curso, se aprofundar nessas questões que vai ser importante para que você se destaque no mercado, você precisa se aperfeiçoar, não tem jeito, cara. Seja com a gente ou seja com outra pessoa. A gente está dando a oportunidade de você conhecer o nosso trabalho. Agora, se você não quiser fazer com a gente, tem problema. A questão é, você tem que se aperfeiçoar, ponto. Isso daí não tem como fugir. Então, dito isso daqui, né? Por que isso aconteceu? Primeiro, a barreira de entrada é muito baixa. Então, o problema da barreira ser muito baixa é que qualquer pessoa entra. Então, tudo começa a ficar mais fácil. Então, muita gente fazendo a mesma coisa, você realmente, a concorrência aumenta. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo ofertando. E quanto mais oferta existe no mercado, mais concorrência você tem. Quanto mais concorrência, aí você começa a brigar por preço. Ou você cria diferenciais. E aí você começa a entrar no inchaço dos pacotes, né? Então fica inviável para uma empresa que não quer ser uma agência, por exemplo, quer ter um negócio enxuto, com 2, 3, 4 pessoas no máximo, fica muito difícil essas pessoas com agências enxutas atender tantas demandas assim. E aí acaba ficando... você fica fora desse jogo, né? Então é importante a gente entender que a baixa barreira aqui de entrada ocasionou isso também. Outro ponto também importante da gente entender, o tráfego mudou pra caramba. Com a inteligência artificial, hoje o tráfego tende a ficar cada vez mais simples. Ah, mas a campanha de Vantage não funciona, tal, não sei o que. Ok, né? Para algumas pessoas não funciona, para outras funciona. A questão é que isso daí vai ser aperfeiçoado cada vez mais. E aquelas pessoas que acham, e aí eu só tô discordando dessas pessoas, você também pode discordar de mim, com o tempo, cara, isso vai funcionar. Porque, cara, eu penso assim, cara, a quantidade de dinheiro investido, a quantidade de cara estudando o algoritmo, a plataforma, tem muita inteligência nessas mudanças no meta. Então talvez não esteja funcionando 100% agora, mas isso vai funcionar. Uma hora vai funcionar muito bem. Antigamente, né, quando não tinha essa questão de privacidade de usuário e tal, tinha muita gente que fazia muita grana clicando no botão turbinar. Ela não tinha muito controle, mas mesmo assim fazia resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que com as mudanças a gente precisa se adaptar. A gente precisa se aperfeiçoar. Então, se você não é um bom clicador de botões, você precisa se tornar um bom clicador de botões. Mas além de ser um bom clicador de botões, você precisa aperfeiçoar estratégias. Por exemplo, por que as pessoas compram? A tua comunicação precisa ser melhorada, né? Tem técnicas de copy que te ajudam a tornar a sua comunicação mais persuasiva. E você vai entender que muita questão não é técnica, mas é emocional, não é racional, né? Não é racional, mas emocional. Então, muitas das nossas decisões, ela passa pela emoção, principalmente, e não pela razão. E aí, percebendo isso, a sua comunicação também fica diferente nos anúncios, nas suas propostas, nas suas estratégias, porque você entendeu como que a mente do consumidor funciona. E uma vez que você entende como ela funciona, você vai adaptar a tua comunicação, você vai adaptar a sua estratégia a ela. Então é extremamente importante que você se aprofunde nessas questões. Esse canal, no meu ponto de vista, é um dos canais diferenciados nesse sentido, porque a gente não discute aqui só pontos técnicos. Tem muitas aulas aqui que a gente ensina passo a passo, mas também tem muitas aulas que a gente está discutindo estratégias, funil de vendas, conceitos e princípios importantes. Então, se você não conhece esse canal ainda, ou se você é novo no canal, né, ou assiste, mas não é inscrito, clica no botão se inscrever, apoia o nosso canal a crescer. Isso nos ajuda a manter o conteúdo aqui e aperfeiçoar também os nossos conteúdos, trazer mais conteúdos estratégicos. Deixa aqui no comentário também se esse tipo de conteúdo te agrada, esses conteúdos mais estratégicos, conceituais, que no caso é uma conversa aqui. Eu quis trazer um conceito um pouco diferente. Não queria trazer um vídeo super editado, nem ficar mostrando muita tela. Eu queria trazer conceitos importantes, princípios importantes. E eu queria saber de você se você gosta desse modelo de conteúdo. O que você acha? Eu sei que a maioria aí
do nosso canal está acostumado com outro tipo de conteúdo, mas o feedback de vocês seria importante para mim, beleza? Deixa aqui no comentário.